Meu nome é Ariane Marques, sou fisioterapeuta dermatofuncional e também fisioterapeuta com formação em disfunções sexuais, em particular disfunções sexuais femininas e todas as disfunções do assoalho pélvico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dispareunia e vaginismo, que é dor, ardência ou desconforto antes, durante ou após após a relação sexual. Por que esse ou e? Porque pode ser ou após a relação sexual ou após e antes a relação sexual, né? Pode mudar nesse sentido, tá certo? E o que é isso, né? Como acontece? Está muito ligado à parte psicológica, no sentido de educação repressora, alguma religião, ou evangélico, católico, outra religião na qual a menina tenha sido reprimida um pouquinho durante a infância e adolescência, aquela história, tira a mão daí, menina, não pode tocar na pepeca, o bicho-papão vai pegar, ou então a repressão no sentido de ter que casar virgem, né? Isso faz com que quando a menina vai ter as relações sexuais, né, inicia a relação sexual, faça com que tudo aquilo venha à tona e de forma involuntária ela contrai os músculos ao redor da vagina, né? Fazendo com que forme pontos gatilhos, uma dor suportável, uma ardência, encurtamento das fibras, fazendo com que desde um OB, né, um absorvente íntimo, até o pênis ou o espéculo de um objeto que é utilizado no exame ginecológico não consiga entrar. Mas por quê? O canal fica tão apertadinho, tão apertadinho, tão apertadinho, as fibras ao redor se contraem, que vai ser meio estranho isso, que não consegue realmente colocar ou o pênis, ou, como eu falei, um objeto como um absorvente íntimo. Por quê? Porque pode ser o que a gente chama de primária e secundária. Primária é nunca, absolutamente nunca consegui ter relação sexual, ou sempre teve dor. Secundárias, tinha relação sem dor e por algum motivo começou a sentir dor. E por que começou a sentir dor? Pode ter sido um parto, né? Pode ter sido um trauma psicológico, pode ter sido uma infecção na região, N motivos. Os motivos são multifatoriais, tá? Então, assim, aconteceu aquilo, né? Não consegue realmente colocar ou pênis ou algum objeto como um absorvente íntimo. E o absorvente íntimo é muito fino, então assim, pode acontecer mesmo. Existe o situacional, ou seja, algumas situações começam a doer, ou então, no caso, a mulher pode ter relação normal, mas não conseguir colocar um espéculo durante um exame ginecológico, né? Então aquilo, né, leva a com que a mulher sempre fique pensando, mas é só o objeto que ela não consegue. Então, assim, há várias formas de vaginismo ou dispareunia. É muito difícil de eu classificar entre um e outro. Há literaturas que classificam como vaginismo a mulher que nunca conseguiu ter relação sexual, e dispareunia a que consegue ter, mas com dor. No entanto, as subclassificações se conjugam, não tem uma divisão tão específica assim, mas em geral se classifica dessa forma. Dispareunia é quando a mulher consegue ter relação com dor, ardência ou desconforto, mas consegue ter, e vaginismo é uma dor tão insuportável que ela não consegue ter, ou então a dor é tão insuportável que ela só consegue o iniciozinho do pênis. Há também uma classificação em relação se ela coloca só o início do pênis, se não coloca nada, se é uma forma de falar que não entra, né, como se fosse impossibilitado. Então há essa diferença. Há inúmeros casos de a mulher ter relacionamento há 8 anos, 10, casada e ainda continua virgem. Ah, doutora, como isso acontece? Então ela, no caso, tem relação via anal, consegue ter sexo oral, mas não consegue a penetração via vaginal, tá? É algo que acontece com muita frequência, não é mimimi, não é besteirinha, tá? É algo sério, tá? É um assunto que deve ser mais abordado, que ainda é muito fechado, é um âmbito muito fechado. As mulheres muitas vezes chegam aqui já muito frustradas, chorando e tudo mais, e é algo que a gente deve levar mais em consideração, tá?
Eu vi que o número aumentou bastante, talvez por as meninas conseguirem ter mais acesso ao tratamento, por me conhecerem, mas muitos casos ainda errôneos passados por outros profissionais, outros ginecologistas, não querendo julgar ninguém, mas dizendo que é frescura, ou passar para o psiquiatra, ou passar remédio controlado. Há pacientes que necessitam de um apoio psicológico, sim, como falei, são multifatoriais e é essencial que seja multidisciplinar, seja várias profissões juntos, ginecologista sim, porque há necessidade de encaminhar para o fisioterapeuta, que ele tem um diagnóstico geralmente principal, ou então eu junto em conjunto com a psicóloga. Alguns casos sim há necessidade, mas não no sentido de fazer com que aquela mulher seja considerada como frescura e não tenha um tratamento de forma mais eficaz e mais rápida. Já teve casos de a menina ter passado por 8 ginecologistas e só o último não conseguir ter diagnosticado. Então assim, é algo que fragiliza muito a mulher de forma física e psicológica. Muitas vezes chega aqui arrasada, muitas vezes próximo a um divórcio, porque o homem já esperou 6, 8 anos e não consegue ter penetração. E é algo que tem que ser abordado com delicadeza, mas também com muito profissionalismo.